O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância sem forma. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e um pensamento de forma nessa substância produz a forma. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. À medida que a matéria amorfa pensa em uma forma, ela assume essa forma, e ao pensar em um movimento, ela o faz. Assim todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamentos que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento estendido por toda substância sem forma, e as coisas pensantes movem-se de acordo com esse pensamento. Tomaram a forma de sistemas, de planetas e mantêm essa forma. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se move de acordo com o pensamento. Mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ele assume a forma desses corpos e os move enquanto pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ele se move de acordo e produz as árvores, embora possam ser necessárias séculos para fazer esse trabalho. Ao criar o amorfo, parece se mover de acordo com as linhas de movimentos que estabeleceu. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo da linha de crescimento estabelecida. Cada pensamento de forma mantido na substância pensante causa a criação da forma em linhas de crescimentos e ação já estabelecida. A ideia de uma casa com uma determinada construção, se fosse impressa na substância sem forma, não poderia causar a formação instantânea da casa, mas causaria o direcionamento das energias criativas que já atuam no comércio e nesses canais, que resultariam na construção rápida da casa. E se não houvesse canais através dos quais a energia criativa pudesse funcionar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar pelo processo lento do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas que o indivíduo molda com a mão devem primeiro existir em seu pensamento. Ele não pode moldar nada até que tenha pensado nisso. E até agora, o indivíduo tem confinado seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos. Aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar as já existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos sobre a substância sem forma. Quando o indivíduo tem uma forma pensante, ele obtém material de formas da natureza e faz uma imagem de forma que está à sua mente. Até agora, ele fez pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma. Para trabalhar com o pai, ele não sonhou que pode fazer o que vê o pai fazer. O indivíduo remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Não deu atenção à questão de saber se ele não pode produzir coisas a partir da substância sem forma, comunicando seu pensamento a ela. Propomos provar que é possível fazê-lo. E para provar que qualquer indivíduo consegue, vamos mostrar como. Como nosso primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma matéria ou substância original sem forma, da qual todas as coisas são feitas. Todos os muitos elementos aparentemente são apenas apresentações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza, orgânicas e inorgânicas, são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essas coisas são coisas que pensam. Um pensamento nele contido produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas.
O indivíduo é um centro pensante capaz de pensamentos original. Se ele pode comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação ou formação daquilo em que pensa. Em resumo, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche o interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O indivíduo pode formar coisas em seus pensamentos e, ao fixá-lo na substância amorfa, pode fazer com que as coisas em que se pensa seja criada. Pode-se perguntar se posso provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original, e raciocinando a partir dessa substância, chego ao poder do indivíduo para criar aquilo em que ele pensa. E por experiência, acho o raciocínio verdadeiro, e essa é minha prova mais forte. Um homem que lê este livro enriquece fazendo o que lhe é dito para fazer. Isso é a evidência de que corroborar minha afirmação. Mas se todo homem que faz o que o livro dita para ele ficar rico, é prova certa até que alguém passe por esse processo e fracasse. A teoria é verdadeira, até que o processo falhe, e esse processo não falhará, pois todo homem que fizer exatamente o que este livro lhe diz para fazer vai ficar rico. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira. E para fazê-lo, o indivíduo deve se tornar capaz de pensar em uma determinada maneira. A maneira de fazer as coisas de um indivíduo é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para realizar as coisas da maneira que deseja, você terá de adquirir a capacidade de pensar dessa maneira. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer, pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser, mas isso requer muito mais esforço do que ter os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil, pensar a verdade independente da aparência é trabalhoso e requer o dispêndio de mais força do que qualquer outra obra que o indivíduo seja convocado a realizar. Não há trabalho do qual a maioria das pessoas recue como fazer frente ao pensamento constante e contínuo. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é incontestável quando a verdade é contraditória às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente, que a observa e assim pode ser evitado mantendo-se o pensamento da verdade. Olhar para o aparecimento de uma doença produzirá a forma da doença em sua mente e, em última instância, em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento na verdade, que é de que a doença não existe, é apenas uma aparência e a realidade é a saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes na sua mente, a menos que você mantenha a verdade de que não há pobreza, de que só existe abundância. Pensar na saúde quando se está cercado pela aparência da doença, ou pensar na riqueza quando se está no meio da aparência da pobreza, requer poder. Mas aquele que adquire e desenvolve uma mente de mestre, ele pode conquistar o destino, ele pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido ao se apoderar do fato básico que está por trás de toda aparência. E esse fato é que existe uma substância pensante pela qual todas as coisas são feitas. Então devemos compreender a verdade de que todo pensamento mantido nessa substância se torna uma forma e que o indivíduo pode fixar seus pensamentos nela a ponto de fazer com que tomem formas e se tornem coisas visíveis. Quando percebemos isso, esquecemos toda a dúvida e o medo, pois sabemos que podemos criar o que queremos criar, podemos obter e nos tornar o que queremos ser. Como primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais, fornecidas anteriormente nesse capítulo,
e para enfatizá-las, repito-as aqui. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche o interespaço do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O indivíduo pode formar coisas em seus pensamentos e, ao fixá-las na substância amorfa, pode fazer com que as coisas que pensa seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo, além deste conceito monista, e deve se debrulhar sobre ele, até que esteja fixo em sua mente e se torne seu pensamento habitual. Leia essas declarações de crença repetidas vezes. Fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até acreditar firmemente no que dizem. Se tiver uma dúvida, mande-as embora, como um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou palestra onde se ensine ou pregue um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre como pode ser, simplesmente confie. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa fé.